Prosseguindo na história da igreja, o item 11, a lição 2 de História da Igreja 1, diz a missão dos apóstolos. Bom, aqui com Nero, nós vimos que Pedro foi morto, Paulo foi morto, João escapou dessa matança. Essa matança ocorreu em Roma, principalmente ocorreu em Roma. No restante do mundo romano poderia algum grupo criar problema, mas não houve uma perseguição como foi em Roma. Então João, por exemplo, escapou, mas os apóstolos, para viver, tinham que estar também em locais afastados de Roma. O comentário diz: o historiador Eusébio de Cesareia relata que os apóstolos pregaram o evangelho em diversas regiões. Ele diz: os santos apóstolos e discípulos de nosso Senhor Salvador haviam se espalhado por toda a terra. A Tomás, como que era uma tradição, coube a Pártia, a André, a Sítia, a João, a Ásia, entre os quais se estabeleceu, morrendo em Éfeso. Bom, então esse quadro aí, eu botei um quadro aí no livro de vocês, extraído do site A Bíblia Toda. Ele mostra mais ou menos a região onde tem 4 setas, onde fica Israel, e a região para onde os cristãos teriam ido. É interessante que a Pártia, ela está lá numa região extrema hoje, onde fica o Irã, onde fica o Cazaquistão, o Índia, já por aquela região ali. Além da Arábia, você está vendo abaixo a Arábia. Então você vê lá do lado esquerdo do gráfico escrito Itália, é onde Paulo e Pedro estão morrendo, mas teve apóstolos que saíram pregando para outras regiões, até aquela região da Pártia. Então aí dá para nós vermos a extensão do evangelho nesse período, tá bom? Isso aí incluía também a região da Pérsia. A região da Pérsia, o evangelho deve ter crescido lá, porque diz a história que havia uma grande comunidade judaica. Próximo da Pérsia estava a Babilônia. Na Babilônia havia uma grande comunidade judaica também. Se você quiser identificar onde que estava a Babilônia, aí no mapa, onde está escrito assim, Mesopotâmia, está escrito até de cima para baixo. Então, um pouquinho acima de Arábia, onde tem Arábia, acima está Mesopotâmia. Ali era a Babilônia. A Babilônia, diz a história, havia uma grande comunidade judaica desde o cativeiro babilônico. Diz a história que o grande mestre Hilel, eu falei para vocês na aula passada de Hilel e do neto dele, Gamaliel, que fez aquele discurso com os apóstolos. Esse Hilel, que é considerado até hoje um grande mestre do judaísmo, ele nasceu aonde? Ele nasceu, foi criado ali na região da Mesopotâmia, na região da Babilônia. Então, quando os apóstolos foram pregando para a região da Babilônia, da Pérsia, eles encontravam muitas comunidades judaicas. E a regra do que Jesus falou é começar por Israel. Então, chegava para pregar para os judeus que aguardavam o Messias. Ok? E o Evangelho, assim como nós temos o relato detalhado de Paulo, e da história falando que o Evangelho cresceu muito em Roma, certamente cresceu também nessa região.